Toledo, na terça, o Lula foi a Minas Gerais, subiu no palanque, antagonizou com o Romeu Zema, governador de Minas, Partido Novo, porque político sem adversário não é candidato, antagonizou com o Zema, antagonizou com o Bolsonaro, a quem ele associou, antagonizou com o Trump, falando que não tinha medo de cara feia. Minas Gerais é esse estado cheio de significados eleitorais, né? Sempre, até agora, na redemocratização, quando o candidato ganha lá, ganha no país. Mas o Romeu Zema, enfim, não é exatamente um adversário, né? Não tem força política nacional para tanto. Ele está fazendo a lição de casa dele no estado para tentar alguma viabilidade nacional? Não. Definitivamente não. Porque se você pega os dados de educação, vamos pegar aqui um indicador que é um indicador importante, que é a nota padronizada do SAEB, e comparar 2017, antes, portanto, do Zema se tornar governador, com 2023, já avançando no segundo mandato dele como governador, né? O que aconteceu com Minas Gerais? Minas Gerais, em 2017, estava em quarto lugar na nota do SAEB, e agora está em sétimo. Voltou 3 casas, tá certo? E para azar dele, ao mesmo tempo, no mesmo período, 2 outros governadores de direita, que também pleiteiam ser candidatos a presidente em 2026, melhoraram e muito a posição dos seus estados. Goiás, do Caiado, passou de terceiro para primeiro lugar na nota do SAEB. E Paraná, do Ratinho Júnior, passou de sétimo para segundo. E esses 2 são os principais pré-candidatos, né? Que estão tentando se viabilizar. Que estão com o time em campo. Tirando o Tarcísio, óbvio. É que o Tarcísio diz que não, né? Ele tem que fazer charminho pro Bolsonaro não ficar nervosinho. Que não, mas dá uma piscadinha, né? Não, a gente sabe que ele é, só que ele não pode dizer. Ao contrário do Caiado e do Ratinho, que estão fazendo de tudo para aparecer e dizer sim, sou, tal. Então, você tem uma situação que é a seguinte: se você pega a nota do SAEB 2023, Goiás está em primeiro, portanto, o Caiado vai poder bater bomba. O Ratinho Júnior está em segundo, bem parecido com Goiás, muito perto, e subiu, proporcionalmente ganhou mais posições, né? Saiu de sétimo para segundo. Aí vem o Espírito Santo, que o governador não é candidato. Aí vem o Rio Grande do Sul, que se pudesse seria. Teria muito. E aí vem Minas, que apesar de ainda estar em quinto, como eu disse, perdeu duas posições. Então, não é o ideal para o Zema, né? Agora, se a gente pega São Paulo, Rio de Janeiro, são estados que puxam a média do Brasil para baixo, por incrível que pareça, junto com a Bahia também, né? Então, em outros indicadores educacionais. Então, esse é um assunto que eu acho que a gente cobre mal na imprensa, porque no noticiário nacional só se fala do governo federal, ou ele é municipal, porque daí o problema afeta diretamente o ouvinte daquela rádio, ou o leitor daquele jornal, então ele tem uma cobertura municipal e do governo municipal mais intensa, e o governo estadual fica ali meio num limbo, né? Raramente se fala de políticas públicas estaduais. Fala às vezes de segurança, quando a polícia começa a matar muito. Aliás, vi um dado essa semana do pessoal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública lá, que compartilharam comigo. Inacreditável. A Bahia, que tem uma das maiores taxas de letalidade policial do Brasil, disputa ali a ponta, tem a pior taxa de encarceramento. A menor de todas. Mas, assim, é como se o slogan fosse não prendemos, matamos, entendeu? Porque é muito, mas não é muito abaixo das taxas dos outros estados. E você tem uma certa correlação entre a taxa de encarceramento e a taxa de letalidade policial. Mostra meio uma oposto. Polícia mais funcional e uma polícia menos funcional. Tem uma questão geográfica também. A taxa de encarceramento é maior nos estados que têm fronteira com outros países, então a maior que tem é no Acre, mas é alto também no Amapá, é alto também em Roraima. Você está querendo dizer que, de modo geral, o desempenho dos governadores está passando um pouco abaixo do radar, às vezes sobem, mas... Muito abaixo do radar do que deveria passar. Do que deveriam passar.
Porque a gente não avalia, e deveria avaliar o Tarcísio pelos méritos dele como gestor, pela capacidade dele de administrar a máquina pública. A educação em São Paulo está muito mal e piorando. A segurança pública é um vexame atrás do outro. Hoje tem uma outra reportagem nova, vou citar aqui do Josmar Josino, contando a história inacreditável de um sujeito que tem um mandado de prisão válido por homicídio que passou no concurso de investigador da Polícia Civil de São Paulo, inclusive na prova de antecedentes. Quer dizer, é uma notícia ruim atrás da outra. Não adianta uma prova de antecedentes também. É inacreditável. Pra que fazer, então? Né? É que daí teve uma denúncia e aí o cara foi preso quando foi fazer a prova oral. Mas só porque teve uma denúncia. Entendi. Quer dizer, essa prova não prova nada, né? É inacreditável, mas é assim. Então, eu acho que esse é um ponto que eu acho que a imprensa e nós, cidadãos, deveríamos prestar muito mais atenção nesses indicadores de política pública. Você não é cidadão, você é jornalista. Mas a gente ainda vota, né? Porcamente a gente ainda exerce a nossa cidadania. Mas, enfim, de fato, acho que a gente tem que prestar muito mais atenção nos indicadores de políticas públicas estaduais do que a gente presta hoje, porque, afinal de contas, são os passaportes ou não para que esses caras possam aspirar a cargos maiores. Né? Eu acho que, em parte, essa disputa entre os próprios governadores, ninguém levando tão a sério assim as movimentações deles, está desorganizando a direita, né, por enquanto, não tá deixando o campo um pouco livre. O Lula vira e mexe, como fez em Minas, puxa o Bolsonaro no discurso para poder antagonizar com ele, já que os outros governadores, é isso, ninguém considera que sejam viáveis, né, fora o Tarcísio, de quem o Dirceu, sim, falou. Enfim, é aquele momento assim, pré-tempestade, parece, né? Tá todo mundo olhando o movimento do outro, sem tomar nenhuma atitude muito drástica. Enquanto isso, a gente fica falando de governo federal, tanto que a gente vai falar de governo federal americano agora, é isso. É isso, para não perder o hábito.